Senhor presidente, em exercício, digno parlamentar cabofriense, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados presentes, tenho visto, deputado Jânio Mendes, economistas, hoje muito em evidência, por causa das campanhas presidenciais, e todos eles têm uma receita de como salvar o Brasil, como o nosso país precisasse apenas de um receituário. Talvez esse receituário servisse para os nossos dirigentes para clarear as suas intenções e aquecer as suas mentes para que paire uma aura de paz e conciliação na nossa sociedade. Mas estou chamando esse tema porque alguns querem acabar com o Estado, como o Estado não tivesse um papel histórico a cumprir. Tem outros que querem maximizar o tamanho do Estado. Esses que querem acabar com o Estado recebem o rótulo de neoliberais. Aqueles que querem maximizar o Estado recebem o rótulo de socialistas. E aí ficam esses dois extremos se degladiando, como não houvesse alternativas já experimentadas e positivas no mundo inteiro. Senhor presidente, é evidente que eu não sou um economista, mas como político e engenheiro, tenho algumas noções de macroeconomia e de filosofia. E queria afirmar a Vossa Excelência que o tamanho do Estado que defendo não é o mínimo nem o máximo, é o Estado necessário. E o que é o Estado necessário, senhor presidente? É aquele que preserva as macrofunções do Estado, principalmente aquelas que têm que ser universalizadas. Isto é, em primeiro lugar, a educação pública de qualidade. Essa é uma macrofunção do Estado que tem que ser preservada. Não pode os professores do Estado serem vilipendiados e o aluno não pode deixar de estudar em tempo integral sob a égide de todas as novas tecnologias existentes. Tem que ser preservada a macrofunção da segurança pública, porque sem segurança pública, sem segurança cidadã, não é possível ter desenvolvimento econômico e nem equilíbrio social e nem tampouco distribuição de renda. A terceira macrofunção, senhor presidente, é a saúde, que hoje está rastejando
para o sofrimento da população, onde foram introduzidas essas organizações sociais que não trouxeram nenhum avanço para a saúde pública do nosso Estado e do nosso país. Então, no Estado necessário, as funções educação, segurança e saúde são essenciais, são funções de Estado. Além do mais, existem as funções de Estado que não podem ser terceirizadas sob hipótese alguma, que é o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas e um Parlamento, que tem que ser sempre eleito pelo povo e, de fato, representar o interesse do povo. Esse é o Estado necessário, onde a cultura tem que perpassar todas essas funções básicas. Porque quando falo educação, senhor presidente, no meu conceito de educação, a cultura caminha junto e não como está hoje, apartada. Houve época nesse país, e Vossa Excelência é testemunha, que tínhamos o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Separaram a cultura da educação e a cultura passou a ter um orçamento ridículo, a ponto de termos o nosso Museu Nacional incendiado e o Ministério Público Federal tentando interditar outros 6 museus por total falta de segurança e gestão. Aqui no Rio de Janeiro, temos o exemplo do ícone cultural do nosso Estado, que é o Teatro Municipal, que vive bambemba, porque não tem seus recursos repassados a tempo e a hora, nem tem feito mais concurso para resolver e complementar o déficit do seu corpo artístico. Quiçá tem as dotações necessárias para manter os seus prédios em perfeito funcionamento. Então, tem muita conversa jogada fora, mas essa é a questão central. Aí pergunta a Vossa Excelência, por que o Estado do Rio de Janeiro está em petição de miséria? Porque não está funcionando bem, isto é, está funcionando muito mal, a educação, a saúde e a segurança pública. Infelizmente, essa é a tragédia dos nossos dias. Então, isso eu quero assim deixar bastante claro, porque ser a favor de um país social-democrata que queira de fato o desenvolvimento econômico e social caminhando juntos, melhor distribuindo as nossas riquezas, diminuindo essa concentração de renda excessiva na mão de muitos poucos, é necessário esse Estado que seja o Estado necessário e que, ao mesmo tempo, possa ser eficiente e eficaz, com uma visão de curto, médio e longo prazo. Porque uma outra questão, senhor presidente, é que deveria, obrigatoriamente,
como já existiu quando isso aqui era estado da Guanabara, senhor presidente, e o senhor também há de lembrar, porque não é tão jovem assim, se o cidadão era nomeado para um cargo de chefia, e eram poucos, ele obrigatoriamente tinha que cursar na Fundação Escola de Serviço Público, que naquela época chamava ESPEG, Escola de Serviço Público do Estado da Guanabara, o curso de chefia e assessoramento, para pelo menos entender os princípios básicos da gestão pública. Porque hoje, um governador é eleito e chove indicações. Ou o próprio governador escolhe a lures alguns administradores que não sabem nem escrever vovó viu a uva, sob o ponto de vista da gestão da coisa pública. E evidentemente que isso não dá certo. Então as pessoas, para exercer a gestão, têm que ter conhecimento, não pode ser uma mera intuição. Nós vivemos na sociedade do conhecimento. E hoje é isso que impera no país, no Estado e na grande, imensa maioria dos municípios. Cidadão, a equipe é montada não em função na capacidade de gestão, mas é montada em função do QI. Não o QI medidor de inteligência, mas o QI de quem indica, que é outra forma que tem que acabar, que está vilipendiando a política nacional. E quando digo nacional, da União, estados e municípios. Não queria aqui reafirmar esses princípios, porque ficou ouvindo um falar, outro falar, e na verdade me parece que uma parcela significativa acha que gerir pode ser um discurso político somente, e gestão é muito mais que isso. Muito obrigado, senhor presidente.